Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar para vocês o que é o Personal Coach. O que é o Personal Coach 2.0 do LAC Concurso. Inicialmente, eu quero explicar para vocês a tradução dessa sigla, né? Personal vem de pessoal, coach vem de treinador. Então aqui você tem, através dessa metodologia, um treinador pessoal de concurso. Gente, olha só. Personal Coach é a metodologia, é o projeto pedagógico, o projeto de ensino do LAC Concurso. Esse projeto pedagógico de Personal Coach, garanto para vocês que ele é muito bem sucedido, que já ajudou aí a aprovação de milhares de pessoas no país todo, no Brasil todo. E agora, essa versão 2.0, eu tenho certeza que ficou muito melhor, vai ajudar a aprovação, o desenvolvimento, a competitividade de milhares de alunos aí no Brasil, no Brasil todo, com certeza. Professor, como é que foi construído o Personal Coach? Gente, muito simples. O Personal Coach tem dois alicerces. O primeiro alicerce, a base, é a experiência do professor Luiz Antônio de Carvalho como concurseiro profissional, tanto como professor, tanto quanto concurseiro, fazendo concurso, foi aprovado em vários concursos públicos no país. E a segunda premissa, o segundo pilar estruturante dessa ferramenta maravilhosa, chama-se técnicas de administração de empresa, a ciência da administração, ou seja, a gestão por resultados. Aliado à gestão por resultados, é que você tem um método do Personal Coach 100% focado em resultados, mas a nossa experiência pedagógica surgiu o Personal Coach. Personal Coach que está no ar há mais de 2 anos e agora nós estamos aí lançando a versão 2.0. Essa versão 2.0 aqui, na verdade, é uma nova versão muito mais interativa, onde tem o foco, além das metas diárias de estudo, treino. Professor, o que é treino? Treino para o concurseiro é fazer exercícios. Então, nessa versão, a gente está trabalhando aqui muito para possibilitar para que o aluno faça exercícios antes da aula, durante a aula, depois da aula, todo dia, final de semana, enfim, uma versão muito bem sucedida. Então, olha só, explicar o que é o Personal Coach. Primeira coisa, você já sabe, que é o que? Trata-se da metodologia pedagógica do LAC Concurso, que é 100% focada em resultado. Ou seja, aqui, papo reto. Os cursos atendidos pelo Personal Coach, tá certo? Vocês terão metas todos os dias. Quando a gente diz todos os dias, é de segunda a domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Todos os dias. E papo reto com vocês. Se vocês cumprirem as suas metas de estudos, cara, vocês podem ter absoluta certeza que lá no dia da prova você vai ficar muito competitivo. Muito competitivo. Pode ter certeza disso. Em 2 anos, pouco mais de 2 anos que a gente implantou essa metodologia, o professor desconhece qualquer aluno que estudou 100% Personal Coach, que chegou lá no dia da prova lá e ficou sem saber, cara. Não, o cara ficou muito competitivo. Então, dá certo. Sabe por que dá certo? Porque ele é simples, é objetivo, é direto. As regras são claras. O aluno consegue acompanhar o seu desenvolvimento. Legal? Então, vamos lá. Vamos fazer feita essa breve introdução aí do Personal Coach. Particularmente, o professor é suspeito de falar sobre isso aqui, porque o professor se envolveu muito nesse projeto. A gente projeta aqui de mais de 2 anos de construção e agora a gente lança aí a versão 2.0, né? Cara, papo reto com vocês, na minha época não tinha isso. Se na minha época tivesse uma ferramenta como essa aqui, eu tinha conseguido atingir meus resultados muito mais rápidos. Cara, acredite em ti, acredite nos seus sonhos, acredite que é possível, acredite na metodologia que você consegue, né? Apresentando para vocês aqui, então isso aqui é o layout do Personal Coach, né? 2.0. Então, Personal Coach, aqui na página inicial, nós temos um vídeo explicativo. Nessa página aqui, nós iremos disponibilizar também outros vídeos, tipo assim, como estudar, como fazer revisão, como estudar
na versão do professor Eduardo Calmon, que ele gravou um vídeo de 1h30 aqui, cara, fazendo detalhes de como ele conseguiu assim, ficar em alto nível, como o aluno deve proceder. Então aqui a parte pedagógica, né? O que é personal coach. Aí você tem o mapa de batalha, você tem o ranking, você tem os meus LACs, testes, né? Podem ficar tranquilos que nós iremos hoje, nesse vídeo, explicar detalhadamente cada função do personal coach. É muito importante que o aluno comece um projeto pedagógico conosco, que conheça a ferramenta, conheça a sua potencialidade e utilize essa ferramenta para o seu estudo. Quanto mais você conhecer e utilizar, mais competitivo você vai ficar. E na aba de baixo, nós temos as semanas. Semana 1, 2, 3, 4, ou seja, as semanas de estudos, né? Toda a nossa estruturação aqui é baseada em semanas, né? Então você vem, você clica aqui na semana 1, você vai ter um layout como esse. Aparentemente, o aluno vai ver o seguinte: poxa, professor, é pesado, é carregado. Cara, mas esse cara aqui, ele é muito importante. Isso aqui é o seu painel de controle. Esse cara aqui controla, cara. Esse cara aqui controla aqui as suas informações. Esse cara aqui controla, cara. Esse cara aqui controla o seu desenvolvimento nos estudos. Então, segunda-feira, né? Ó, semana 1, você tem a data, você tem a disciplina, na verdade, a pasta, você tem as videoaulas, certo? Você tem ali o farol, a gente vai ver cada detalhe disso aqui. Então, você tem aqui, ó, segunda, terça, quarta e quinta, sexta, sábado e domingo. Ou seja, na semana, né? Você tem o dia da semana, aqui é segunda-feira. Você tem aqui as aulas, que são as metas de segunda-feira que é proposto para você seguir. Só lembrando para vocês que as metas, elas são todas elas propostas. As metas não são impostas, mas você pode ter certeza que o aluno que cumpre a meta, ele fica realmente muito competitivo. Pode ter certeza disso, né? Tá certo? Vamos lá, vamos continuar aqui esse cara aqui, né? Então nós temos aqui, esse aqui é o layout. Vamos primeiro aqui para as videoaulas, né? Qual que é a ideia dessa versão 2.0? A ideia, já disse para você, é treino, exercício. Então a gente chama o aluno a se exercitar muito, né? Fazer questões de provas, tá certo? Fazer mini simulados para exercitar o raciocínio, aprender a fazer provas, se preparar de verdade, aplicar o conteúdo que já adquiriu e, claro, adquirir mais conteúdo na resolução do exercício. Então, a ideia aqui é muito simples. Qual que é a ideia? A ideia do personal é antes de você iniciar uma aula, a gente te convida a fazer um mini simulado com 4 questões simples, objetivas, um comando bastante pequeno, tá certo? Objetivo e 4 alternativas, uma avaliação inicial para saber o que? Para auferir o seu conhecimento inicial. Aí você assiste a aula, né? Depois que você assistir a aula 100%, a gente libera um mini simulado. Esse mini simulado, ele é composto por 8 questões. Pronto, no dia. Então você faz exercício antes, durante e depois, né? E depois do mini simulado, nós temos ainda o banco de questões, que são questões de concursos e questões corrigidas pelos nossos professores. Bacana? Então essa é a ideia. Então a gente vai explicar para vocês detalhadamente. Então nós temos primeiro aqui, né, a avaliação inicial, tá certo? Avaliação inicial. O que vem a ser essa avaliação inicial? Essa avaliação inicial, como disse para vocês, é só para testar a sua aprendizagem atual. É composto por 4 mini questões aí, essa avaliação inicial. Então você vem aqui, você clica aqui, ó, não realizado, por exemplo, tá certo? E você vai se deparar com o layout dessas com as avaliações iniciais. Essas avaliações iniciais, elas são da seguinte forma, gente. Olha só. Primeira coisa, ela é um tempo reduzido para você resolver. São de 45 segundos. Então, 45 segundos para você avaliar essa questão. Professor, mas o tempo é rápido. É pouco, sim, o tempo é pouco. Mas até nisso você está tendo um treinamento, cara. Por que um treinamento? Porque você vai, cada vez mais, exercitar a sua capacidade de resolver questões, a velocidade, o raciocínio, a interpretação. Essas mini questões, ela tem uma característica muito importante. Primeiro,
você tem um comando bastante curto, tá certo? Ó, sobre o preâmbulo da Constituição Federal de 1988, é correto afirmar. Aí vem 4 alternativas. Cada alternativa dessa são comandos. Cada comando dessa, cada alternativa, aliás, das 4, uma é correta e 3 são erradas. São respostas bastante objetivas. É norma legal, tem força de lei, serve de parâmetros para inconstitucionalidade, não é limite do poder constituinte derivado, né? Então, professor, como é que eu sei a quantidade de questões? Aqui, tá certo? De 1 a 4. Aí você, tá certo? Marca uma alternativa. Marcou uma alternativa, você vai ter o gabarito certo ou errado, né? Professor, como é que funciona isso aqui? Eu quero saber detalhes. Ok. Essa questão, todas as questões, nós apresentamos quem foi o colaborador, ou seja, quem que elaborou a questão. Nós colocamos aqui, ó. Nesse caso, Éder Rodrigues Pereira foi o colaborador. Tá certo? Professor, eu não concordei, professor, com o gabarito. Professor, há algum erro na questão? Há 2 respostas. Então, a gente convida vocês a vocês fazerem o seguinte, ó, encontrou algum erro, clica aqui, vai abrir uma aba e você vai explicar para a gente por que essa questão está errada. Você pode ter certeza que nós temos uma equipe que avalia todas as mensagens recebidas. Para que isso? Para a gente sempre ter em ideia a melhoria contínua. Melhoramento, gente, a qualidade, a gente consegue melhorar muito a qualidade dos serviços, tá certo? E do nível das questões, consequentemente, os alunos aí, todos eles saem ganhando, né? Professor, o que mais? Você é convidado para você fazer uma avaliação da questão. Tá certo? Gostou da questão? Questão bem elaborada? Poxa, essa aqui, realmente aqui, conseguiu aqui, consegui aprender algo, questão lá. Então, avalia, 1 estrela, você gostou menos, 5 estrelas, o nome já diz, 5 estrelas, né? Professor, por que isso aqui é importante? Cara, isso aqui é muito importante pra gente, porque a gente vai chegar no estágio do personal coach, que nós vamos aumentar o grau de dificuldade. Mas você tem que ser sincero, tá? Você vai aumentar o grau de dificuldade e a gente vai estar elaborando para vocês mini simulados, tá, com um grau de complexidade maior. Bacana? Ok. Tem mais, professor? Tem. Você fez uma questão, você clica em continuar, ele vai abrir uma outra questão. Tá certo? Então, essa aqui é característica das avaliações iniciais, tá? Avaliação inicial. Ok, tranquilo, rapidão. Cara, isso aqui você vai ficando viciado, cara. Você vai gostar de fazer questões, exercitar. Você vai sentir progresso nos seus estudos. Então, isso aqui é só a avaliação inicial. Professor, mas tem algumas nomenclaturas, professor, que eu não estou entendendo. Por exemplo, está escrito assim, indisponível. O que significa indisponível? 2 situações. Ou a aula é uma aula que não requer uma avaliação inicial, um assunto, um vídeo, né? Um vídeo, por exemplo, do personal coach, tá? Ou ainda, nessa aula não tem questões aprovadas, cadastradas para fazer base aí para avaliação inicial, tá certo? Então nós temos aqui que é o indisponível. Professor, aí nós temos outra, temos sim, ó, por exemplo, não realizado. O que significa o não realizado? Significa que para essa aula tem mini questões disponíveis no nosso banco de dados, mas que você ainda não realizou. Tem outros? Tem, professor. Não finalizado. O que é isso? Você iniciou aqui essa avaliação inicial, são 4 questões, não é isso? E aí, fez 2, por exemplo, você fechou a aba e não concluiu por um motivo qualquer. O que acontece? Você está aqui não finalizado. E, finalmente, nós temos outra opção aqui, ó, avaliação inicial, realizado 75%, ou seja, você fez aí, você teve um aproveitamento de 75%. Legal? Ok. Então, isso aqui, nós explicamos o que, gente? Nós explicamos somente esse cara aqui, ó, avaliação inicial. Depois da avaliação inicial, você é convidado a ir para as videoaulas, né? Você indo para as videoaulas, aí você vai assistir as videoaulas, você vai clicar aqui, vai abrir a aula, você tem o material de apoio, isso aqui é o nome do arquivo, inclusive, que consta no nosso banco de dados, e você tem um vídeo. Você clicou nesse aqui, você vai estar assistindo o vídeo. Professor, o
que é essa nomenclatura aqui, professor? Essa nomenclatura aqui é o farol, né? É o farol. Professor, o que o farol avalia? O farol vai mensurar o percentual de aula, da aula assistida. Por exemplo, a aula do preâmbulo da Constituição, você já acertou 100%, está aqui. E as duas aulas anteriores, que é língua portuguesa, classes gramaticais, ó, farol vermelho, 0%, ou seja, você nem iniciou. Professor, se tiver um farol amarelo de 15%, significa dizer que você iniciou a aula e assistiu apenas 15%. Ou seja, você tem um painel de controle da sua... Ah, essa aula eu não assisti, tá lá, tudo controladinho, bonitinho, com o seu painel de controle, organização. Para cara que é sistemático, cara, isso aqui é organizado. Esse personal coach aqui, ele vem suprir muitas necessidades. E você que está começando agora, você não sabe por onde começar, cara, é só você ir pelo personal coach e você vai encontrar o roteiro completo, aula após aula. Aula após aula, você vai ficando competitivo cada dia que passa. Com certeza, né? Ok, professor, eu quero assistir o vídeo, eu quero sair da situação vermelhinha. Você clica aqui no vídeo, você vai aparecer uma estrutura como essa, né? Explicando para vocês, né? Você tem aqui, você está assistindo o nome da aula, o professor, a duração da aula, já assistiu, 0 vezes, você tem quantidade de vezes, o servidor de vídeo que é utilizado, isso aqui é, no caso, o terceiro vídeo nosso, tá certo? Aqui, você avaliar a aula, a performance do professor, tá certo? Você tem aqui, nesse caso aqui, já foram 352 avaliações, você teve 9,54 de nota, notaça, né? Na aula quase nota 10, tá certo? E aí, professor? O que é esse negócio do lado aqui? Gente, nós temos aqui um programa de fidelização que nós estamos instituindo, que é chamado Programa de Fidelização Lax. É uma moeda. Ou seja, essa versão 2.0 é uma versão interativa, onde a gente chama realmente o aluno para interagir conosco. Nós chamamos o aluno. Não tem aquelas mini questões que eu apresentei uns minutinhos atrás, lá da avaliação de desempenho, a avaliação inicial? É o seguinte, quem que faz aquelas questões? Nós temos a nossa equipe pedagógica que faz, mas nós também recebemos questões dos nossos próprios alunos. Então, olha só, o aluno, ele vem aqui, ele digita o comando da questão, tá certo? Digita a alternativa correta e 3 alternativas incorretas e salva. Professor, como é que é feito essa mini questão aqui? Essa mini questão, primeira coisa, ele é obrigatoriamente, tá certo? Tem que ser o quê? Referente à videoaula, tá certo? Do professor. Se você cadastrar alguma questão que seja diferente da videoaula, ela não será aprovada, você pode ter certeza disso. Então, questões com comandos bastante objetivos, naquele padrão que você fez anteriormente, respostas objetivas sobre a aula. Professor, eu fiz um negócio desse. Ok, olha só, preste atenção. A cada 3 mini simulados que você fizer, tá certo? Que for aprovado, você ganha um LAC de bonificação. Um LAC de bonificação. Cada LAC de bonificação equivale a R$1, que você pode utilizar como descontos no site na sua próxima matrícula, por exemplo. Tá certo? Então você tem essa possibilidade aí de adquirir esses LACs, né? Então o LAC é o nosso programa de fidelização dos alunos e você tem outras maneiras de você estar adquirindo esses LACs. Então cada 3 LACs, cada 3 questões, aprovadas pela nossa coordenação pedagógica, você ganha aí um LAC para utilizar no site. E você pode ter certeza que o que nós estamos planejando no programa de fidelização nosso, tudo voltado para o mundo dos concursos, você não tem noção aí, cara, da magnitude, cara, que é o tamanho que vai ficar esse projeto aqui, maravilhoso, tá certo? Vamos dar um exemplo aqui, você fez uma mini questão, tá certo? Olha só, essa mini questão aqui, ela vai para uma tela para a gente, tá certo? Ela vai para uma tela e nós temos um aprovador, ele aprova ou não essa questão. Uma coisa eu garanto para vocês, todas as questões cadastradas dos alunos passam por um pente fino.
E detalhe, cada dia que passa, isso eu falo que eu estou acompanhando esse projeto de perto, a implantação do Personal Coach 2.0 fica cada vez mais rigorosa. Tá. Professor, o que eu ganho, professor, em fazer questões? Cara, primeira coisa, você sai da situação de aluno e você se coloca na posição do examinador. Só essa mudança de papéis vai te abrir uma visão grande. Vai te abrir uma perspectiva maior. Sempre digo que o aluno deve fixar conteúdos. Tá? E quando você faz uma questão, você elabora um comando, você visualiza uma alternativa correta, você escreve as incorretas, você pode ter certeza que isso lhe ajudará muito, mas muito mesmo, tá certo? Muito na sua prova, você vai ficar competitivo, você vai ter mais experiências e habilidades, tá certo? Professor, quantas questões eu posso fazer por aula? É limitado a 10 questões por aluno, no máximo por aula, tá certo? 10 questões no máximo por aula. Professor, tem aulas que não tem essa caixinha. O que significa dizer que já tem aulas que já se esgotou a quantidade máxima permitida para aquele assunto. Tá certo? Então tem essas situações. Professor, eu fiz as questões e eu não sei, professor, se foi aprovado ou não. É muito simples. Quando der 3 questões aprovadas, o nosso sistema automaticamente vai lhe encaminhar para você o e-mail. Foi liberado o total de 1 LAC pelo motivo, cadastramento de mini simulados, tá certo? Obrigado pela participação. Então você ganha aqui, você recebe um e-mail. E você poderá fazer o seguinte, você poderá ir lá nos meus LACs, tá certo? Lá nos meus LACs, e você tem aqui, o extrato do seu programa de fidelização. Utilização na avaliação semanal, tá certo? Na avaliação do personal coach e assim por diante, tá certo? Tem seu extrato. Aproveitando, vamos falar dos meus LACs. Então, os meus LACs é o programa de fidelização que faz parte do personal coach, porque a gente tinha que encontrar uma moeda para mensurar o desempenho dos alunos, para prestigiar. Por exemplo, olha só, você bate aqui, nesse cara aqui nos meus LACs, né? Você tem aqui, nos meus LACs, você tem o extrato, tabela e questões. Então, esse aqui é o extrato que você vai ter sobre isso, né? Aí você pega aqui, tabela, por exemplo, você vai ser medalha de ouro do personal coach. Quem é medalha de ouro do personal coach ganha 3 LACs de bonificação. Medalha de prata, 2 LACs. E quem é medalha de bronze, 1 LAC. Ok? Está aí para vocês aí a tabela. E claro, nós temos aqui as questões. O que essas questões aqui? É quando você cadastra uma questão lá, pode ter certeza que a questão ela vai passar por aqui, reprovada, aprovada, qual o motivo da aprovação e da desaprovação. Legal? Então, olha só, o que nós explicamos até agora? Nós explicamos para vocês a avaliação inicial, 4 questões objetiva, o vídeo, como você vai estar assistindo esse vídeo, certo? Depois do vídeo, você pode estar propondo aí questões para a nossa coordenação pedagógica e você vai ter o indicativo do farol. O indicativo do farol, de novo, diz respeito a quê? Ao vídeo, né? Aí você assistiu 100%, olha só, aqui, né? Você assistiu 100% da aula. Quando você assiste 100% da aula, você é convidado a realizar um mini simulado, tá certo? Professor, o que são os mini simulados? O mini simulado, aliás, qual o objetivo do mini simulado? O objetivo do mini simulado é muito simples. É verificar qual foi um indicador, aliás, passar por o aluno um indicador, qual é o percentual de aprendizagem da mini aula, da aula que ele assistiu. Como é que é feito isso? São 8 mini questões, tá, por aula. Então, 8 por aula. Você vai ter aí 8 por aula. É a sua mesma coisa. Você tem aqui, não liberado. Se é não liberado, porque você não assistiu ainda 100%. Não disponível, porque você já fez, no caso, você 100%. Aí esse aqui, realizado, realizado 40%. Então, nós temos aí, tá certo, essa estrutura ainda,
ok? Então, os mini simulados são 8 mini questões aí por aula. É muito importante você fazer esse mini simulado aí. Cara, então, moral da história. Então, você tem, né, avaliação inicial, 4 mini questões, você assiste a aula do professor. Depois que assiste a aula do professor, nós abrimos uma aba para você fazer a avaliação do mini simulado, que é da aula, ok? Professor, como é que vai ser a fórmula do meu desempenho? É muito simples. O seu desempenho está aqui, ó, tá? No caso aqui, essa aula aqui. Olha só. Você tem aqui, ó, desempenho 100%. Significa dizer o quê? Você, ó, está 40% dessa nota aqui do desempenho final da aula está relacionado ao farol. Ou seja, se você assistir uma aula 100%, você já ganha 40% de desempenho. Professor, e os outros 60%? Os outros 60% está vinculado ao seu desempenho no mini simulado. E por isso que é importante, né? No Personal Coach anterior, na versão 1.0, a única interatividade estava relacionada somente ao farol. Nesta não, nessa nós colocamos 40% farol, 60% é aplicação do conteúdo que você aprendeu na videoaula, porque é isso que vale na hora da prova. Então, essa aqui é a avaliação, né? Professor, tem mais ainda? Tem, né? Nós vimos aqui, ó, avaliação inicial, videoaulas, farol, mini simulado, desempenho final e agora o banco de questões. Professor, o que é o banco de questões? Qual que é a diferença, professor, do mini simulados e o banco de questões? É muito simples. Mini simulado são perguntas estilo quiz, com comando bastante reduzido, comando no máximo 350 caracteres e resposta no máximo de 100 caracteres, bastante objetivo. 4 alternativas, sendo uma apenas correta. Esse é o mini simulado. E o mini simulado você tem 45 segundos para você executar. Tá certo? Nós estamos aí avaliando para subir para 60 segundos por mini simulado. Estamos avaliando essa possibilidade ainda de aumentar o prazo do mini simulado. Tá? O banco de questões é diferente. Banco de questões são questões de concurso. Atualmente nós temos mais de 2.400 questões no nosso banco de dados, questões resolvidas por professores. Então você pega aqui essa primeira aula, por exemplo, aqui, ó, língua portuguesa, classe gramatical. Temos 19 questões relacionadas com essa videoaula aqui. Ou seja, que já caíram em provas de concursos anteriores, que os nossos professores já estão aqui. E falo para vocês, hoje, estratégico aqui do Lá Concurso. Nós estamos aí com nossos 41 professores, força total para quê? Para que todas as nossas aulas nós tenhamos aí, no mínimo, 10 questões do banco de questões aí para o aluno resolver, tá? 10 questões aqui. Por exemplo, outra aula aqui, ó, preâmbulo da Constituição. Nós não temos nenhuma questão do banco de questões resolvida, né? Temos aqui, ó, e assim por diante. Pega outra aqui, atos administrativos, tem 2, né? Ó, aspectos gerais, 6 questões do previdenciário, e assim por diante. Então, esse aqui é o banco de questões. Agora, no banco de questões, tá? Olha aí, ó, tá vendo a quantidade, né? Eu tenho que ressaltar para vocês que no banco de questões, para o aluno se matricular, há a necessidade de se matricular, fazer a sua assinatura, tá certo? Então, há a necessidade de você efetuar a assinatura. Nesse momento, a assinatura custa apenas R$30 e você tem direito aí a 1 ano de assinatura do banco de questões e, claro, todas as novas questões do banco de questões ao longo deste ano também. Vou dizer para vocês, hoje tá, o valor é R$30, mas nós já temos aí, nós vamos ter que reajustar esse valor aí do banco de questões para R$40 aí brevemente, porque os nossos custos operacionais aí estão bastante elevados, apesar que nós aqui do LAC Concursos, a gente sempre trabalhar na perspectiva de preços populares, né? A gente sempre faz isso, preços populares, mas a gente tem aí uma planilha de cursos aí que nos assombra todos os dias. Ok. Professor, o que mais? Eu quero passar para vocês agora o ranking. O que é o ranking?
O rank é a situação, o menuzinho rank. O rank é o seguinte, quem são os primeiros colocados, né? Vamos supor o seguinte, professor, eu estou fazendo uma turma que tem 100 alunos, ok. Nós vamos ranquear esse aluno lá naquele menuzinho rank, os 20 primeiros, tá certo? Dos 20 primeiros, nós temos o quadro de medalhas, os medalhistas. Medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze. Toda semana, isso aqui é muito importante. Então eu sempre falo assim, o objetivo do aluno, cara, primeira coisa, é entrar entre os 20 primeiros. O cara está lá entre os 20 primeiros, depois ele tem o seguinte, que fazer parte do quadro de medalhas. Cara, ele no quadro de medalhas ele vai embora, tá certo? Vai embora. Então, e quem é quadro medalhista sempre tem uma bonificação. Medalha de ouro, por exemplo, aqui a Vânia, aqui no caso do INSS, medalha de ouro. Quem é medalha de prata ganha 2 laques, né? E quem é medalha de bronze ganha 1 laque de bonificação. Ok, né? Então o ranking tem uma bonificação, né? Já passei para vocês. Detalhe, professor, qual que é o corte do ranking? O corte é muito simples, né? Todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, o sistema passa a régua. Então, às 18 horas, ele vai tirar uma fotografia de todos os rankings e vai pontuar para o cara aí, que é medalha de prata, ouro ou bronze. Ouro, prata ou bronze, tá certo? Então aí, ó, até às 18 horas, né? O que mais, professor? Acabou? Não, não acabou. Olha só, gente, só recordando. Avaliação inicial, assiste a videoaula, o farol, mini simulado, desempenho e banco de questões. Agora é a avaliação do dia. A avaliação do dia sempre está aqui. O que é isso, professor? Isso aqui é para você fixar o que você estudou no dia em aulas anteriores. Tá certo? São 20 mini questões. 20 mini questões, sendo 8 mini questões retiradas da aula que você realizou e 12 mini questões de aulas anteriores. Isso força o aluno sempre a ficar fixando conteúdos de aulas passadas. Ele sempre fica atualizado. Cara, vocês perceberam aqui? É treino. Um treino concurseiro é exercício, fixação de conteúdo. Passa em concurso público o aluno que fixa mais conteúdo. Então nós temos aí a avaliação diária. Só que essa avaliação diária, né, ela está composta aí, né, por 20 questões, 8 questões da aula do dia e 12 questões dos dias anteriores. Isso é todo dia, né? Coloque aí, imagine você num projeto desse há 3 meses, cara. Rapaz, pela repetição aqui, e você vai ficar muito competitivo em 3 meses. E além disso, você vai ter um raciocínio mais rápido. No começo você vai começar a errar questões fáceis, não é isso? Você vai assistir a aula de qualidade, rapaz, ninguém segura você. Como nós temos aqui um programa de fidelização chamado de Lax, tá? E a gente incentiva o aluno a estar participando cada vez mais, inclusive fazendo essas mini questões, que é muito importante para o nosso projeto. A gente cobra aí um valor simbólico de 0,25 lax, tá certo? 0,25 lax aí, para você estar fazendo aí a avaliação do dia, certo? 0,25 lax, né? Ok. Professor, nós já estudamos o Personal Coach, a semana, nós já estudamos os meus lax, agora aqui, ó, testes, né? Você vai clicar nos testes, você tem aqui semana 1, 2, 3. Isso aqui é o quê? É um extrato, é um painel para você e dos seus exercícios, né? Aí você tem aqui, segunda-feira, realizado 70%, né? E assim por diante, né? Semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, 6, 7 e assim segue, né? Professor, acabou? Não acabou. Finalmente, a última avaliação, que chama-se avaliação, tá? Não é é do domingão, né? Avaliação aqui, eu vou até consertar agora, do domingão, né? Ou seja, professor, nós temos que estudar todos os dias? Tem todos os dias. O domingo vai ser o dia do exercício. Então, no domingão, a gente convida vocês a fazerem 2 avaliações. Primeira avaliação é do mini simulado, certo? Mini simulado. O quantitativo de questões desse mini simulado depende do curso que você faz. Tá? Nós vamos cadastrar lá, por exemplo, língua portuguesa, 10.
matemática, 10, conhecimentos bancários, 12, e assim por diante. Você vai estar fazendo as mini questões, tá? E depois que você faz as mini questões, tá certo? Você é convidado a fazer aqui o banco de questões, ou seja, um simulado de provas de concursos anteriores corrigidas pelos nossos professores. Se você errar ou se você quiser lá assistir a correção do exercício, os nossos professores aí estarão corrigindo o exercício para vocês. Isso é avaliação do domingo. Tá? Lembrando para vocês que no domingo há necessidade de 2 LACs. Tá? 2 LACs aí que você deve fazer aí. E para você fazer o simulado do banco de questões, há necessidade da assinatura do banco de questões, que nesse momento a assinatura de 1 ano custa R$30. Tá? E você vai ter direito já a 2.400 questões e todo dia a gente está gravando questões aí. Tá? O último slide, que é o mapa de batalha, que é um raio-x do seu desempenho. Você tem aqui as semanas, as aulas, a carga horária que você estudou, a carga horária aplicada, né? E você tem a posição do ranking. Ou seja, olha só, na semana 2 eu estava em 307, depois eu pulei para 224. Ou seja, você verificar aqui a sua posição em relação aos demais colegas. Isso aqui é uma avaliação saudável, né? O percentual de farol e o de desempenho, né? Então isso aqui é um mapa de batalha. Pronto, professor. Então isso aqui, pronto, meus alunos. Isso aqui é o nosso Personal Coach 2.0. Uma ferramenta fantástica. Com essa ferramenta você vai se motivar todos os dias. Você vai se viciar em fazer questões. É claro que todo começo tem a sua dificuldade, mas faça uma oração, busque suas energias, peça proteção ao seu anjo da guarda, para que te dê força e determinação nesse comecinho, que depois você vai tomar gosto da coisa e ninguém vai segurar você. Tá certo, meus amigos? Conte conosco, um LAC Concurso, professor Luiz Antônio de Carvalho. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.